Olá, o Imolab Negócios nasce como um espaço de conhecimento e estratégia para você, empresário ou gestor, que enfrenta desafios financeiros e jurídicos. Aqui, reunimos especialistas reconhecidos para transformar temas muito complexos em aulas práticas e acessíveis, pensada para apoiar a sua tomada de decisão e fortalecer a gestão do seu negócio. Entre os assuntos que vamos aqui trabalhar, destacamos os desafios e oportunidades da transação tributária, a revisão de contratos e formação de preços, o papel do RH e da liderança para fortalecer a cultura e o time, como novas tecnologias podem transformar operações financeiras estruturadas e muito mais. Esse é o Masterclass Imolab Negócios, conteúdo de alto valor feito para fortalecer a sua empresa que enfrenta momentos desafiadores e precisa avançar com a segurança. Agora, não saia desse vídeo, a aula começa a seguir. Muito obrigada, Fernando, pelo convite para participar do Imolab Negócios. É um grande prazer estar aqui e eu trago como tema para esta aula RH e liderança. Como fortalecer a cultura e o time em tempos desafiadores. Eu sou Juliette Cadete, sou CEO e mentora da Conexão CX. E aí, o que é que nós temos aqui para conversarmos, né, dentro desse tema? Eu trago primeiro uma reflexão. Em tempos difíceis, o que sustenta uma empresa viva e pulsante? Processos ou pessoas com propósito? Então, claro que a gente precisa ter esse entendimento, né, de que todas as pessoas que nós realmente nos relacionamos nesse universo, nesse ecossistema que é a empresa, são pessoas. E a gente precisa que essas pessoas encontrem o sentido dessa jornada. Afinal de contas, em momentos desafiadores, aí sim é que a gente precisa das pessoas. Eu gosto muito dessa frase do Simon Sinek. Ele diz: 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Eu sei que pode ser um pouco duro ouvir isso. Se você não entende de gente, se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Até porque nessa minha jornada aí de mais de 30 anos trabalhando com liderança, com cultura, com desenvolvimento de equipes, eu sempre ouço algo como é que você escolheu, Juliette, essa jornada de cuidar de gente? Ave Maria, gente é o mais difícil. Mas como assim? Se eu sou gente, se você é gente, a gente precisa evoluir enquanto líderes, enquanto empreendedores, para saber lidar com gente. E eu trago alguns números aqui, tá? Números um pouco impactantes, que trata de desengajamento, de estresse e de culturas que a gente vive sob pressão. A gente não está falando aqui de tempos desafiadores, claro que a gente vive sob pressão. Então eu tenho aqui que 85% dos colaboradores no mundo estão desengajados ou pouco engajados no trabalho. Gente, é um dado alarmante. Eu gostaria que você pensasse agora pensasse na sua empresa. Caramba, aqui na minha empresa, quantos por cento será dos meus colaboradores que estão engajados? O dado do mundo é que 80% não está engajado. Temos mais um dado. 60% dos profissionais dizem estar emocionalmente exaustos. O mundo está doente. E temos ainda 70% da verificação no engajamento das equipes e está diretamente ligada à liderança imediata, tá? Dados da Gallup. Nessa mesma pesquisa da Gallup, eles têm um outro dado, que é mais de 77% dos colaboradores pedem demissão por causa do seu líder imediato. É um complemento desse dado. Minha gente, olha só o quanto a gente precisa entender o valor e o poder que um líder tem dentro de uma empresa. Então, você que aqui, né, que está assistindo esse Masterclass do Imobanco, que é líder ou que tem uma equipe de líderes, você que é um empreendedor que tem uma equipe de líderes e que está passando por sérias dificuldades.
né? O quanto você tem cuidado desses líderes? O quanto você tem cuidado da sua equipe? Então, um pouco sobre isso que nós vamos conversar hoje. Em toda aula que eu dou, eu gosto de trazer a intencionalidade. Que a gente pense, caramba, por que eu vou assistir uma aula com esse tema? Né? Qual é a intenção de ter uma aula sobre este tema? E aí, eu digo para vocês que no Masterclass do Imolab Negócios, nós temos essa intenção. Essa Masterclass Imolab nasce da urgência de sustentar o que realmente importa. Quando tudo ao redor parece ou é de fato instável, a cultura organizacional e as pessoas que a mantêm viva, que mantêm uma cultura viva, uma empresa viva, então nesses cenários tão desafiadores é o papel do RH, é o papel da liderança, tá? É esse, que não é apenas operacional. Claro que isso é importante, né? A execução primorosa, o dia a dia, as coisas acontecerem, os resultados realmente estarem ali dentro do que a gente quer, do que a gente espera, dentro do que a empresa precisa. Porém, tá? É cultural o papel mais importante, é estratégico e é emocional. Então, líderes, liderança é relacionamento. A base dessa liderança é a credibilidade, que aí eu diria que a gente tem alguns 6 dentro dessa credibilidade, que se chama coerência, que se chama confiança e que se chama consistência. Então, liderar não é para qualquer um. É algo que se aprende? Com certeza, mas eu preciso querer. Eu preciso entender que eu preciso estar aberto a esse caminho de evolução, de busca constante por aprendizado. Então é preciso mais do que protocolos e decisões técnicas. É preciso coerência, clareza e coragem. Então a gente traz mais 3 Cs aí. Olha só, coerência, clareza e coragem. Já dizia o filósofo, coragem é agir com o coração. Mas já dizia Sócrates que coragem é mais do que isso. É a gente entender que eu preciso ter coragem, apesar do medo. E aí, dentro disso tudo, né? Eu preciso dizer para você, líder, que tudo começa em você. Tudo começa no líder. Não tem como. Uma empresa surge a partir da ideia, do sonho de alguém, de um fundador, inclusive. Tudo começa em você. O que seu time enxerga quando olha para você em momentos de crise, segurança ou incerteza? Então, digamos que nesse momento aí na sua empresa, você está passando por um grande furacão, um turbilhão, muitas adversidades, estamos precisando pensar, né, numa nova rota, estamos aí precisando de financiamento, vem aí uma reforma tributária que vai mexer muito com o meu negócio, teremos aula inclusive sobre isso. E aí, né, o que é que meu time, o que é que minha empresa vê em mim? Vê segurança, vê coragem, vê que você está pensando no que realmente vai ser feito para as coisas melhorarem? Vê em você conteúdo, conhecimento, estratégia para que realmente a rota seja mudada e os resultados melhorem? Ou vem em você alguém exausto, alguém cansado, alguém que, caramba, meu Deus, a gente depende dele, a gente depende dela. Estamos perdidos. Então, tudo começa no líder. E se sustenta na cultura organizacional. E o que é a cultura organizacional, minha gente? Cultura organizacional é como nós nos comportamos, é como as pessoas da sua empresa se comportam, inclusive quando você não está presente. Então, às vezes a gente acha que sabe como a nossa empresa funciona, mas, de fato, quem sabe são todas as pessoas que ali estão, é o seu cliente que sabe qual é a sua cultura, como a sua empresa realmente funciona. Então, é preciso cuidar dessa cultura. Cultura organizacional saudável é a única vantagem verdadeiramente sustentável. E cabe à liderança, com apoio do RH, proteger essa cultura, mesmo quando tudo pede por pressa e improviso. Mesmo quando está tudo tumultuado, é o líder, é o RH, que precisa cuidar dessa cultura, que precisa manter as coisas no prumo. Eu gosto muito da analogia, eu sempre falo o seguinte:
A cultura organizacional é como o ar que a gente respira. Se esse ar é puro, é saudável, nós temos saúde. Mas se esse ar for pesado, tóxico, caramba, eu não vou ter saúde. Aí eu te pergunto, o ar que as pessoas respiram aí na tua empresa é um ar que faz com que as pessoas tenham saúde e vontade de estar nesse espaço? Ou é algo pesado, tóxico, que caramba, eu vou adoecer aqui dentro? Aqui não é um bom lugar para eu estar. Então, eu sei que está na moda falar de cultura, mas além dessa moda, né, como a gente teve a moda do propósito, hoje as pessoas já estão falando menos de propósito, agora está na moda falar de cultura organizacional. Mas eu preciso dizer para você que não leve em consideração a moda, leve em consideração a consistência de cuidar de uma cultura, entendendo quem você é, mas também quem você quer ser, enquanto pessoa, enquanto líder e enquanto empresa. Lembra que eu falei que uma empresa é feita de pessoas com pessoas e para pessoas? Então, sua empresa são as pessoas, começando por você. E aí eu tenho uma indagação, uma pergunta para te fazer. Você está pronto para transformar sua cultura na base que sustenta seu negócio, mesmo na tempestade? Porque a cultura, minha gente, já existe. Porém, a gente precisa, enquanto liderança, enquanto RH também, a gente está falando aqui para RHs e para líderes, tá? De uma forma geral. Então, eu, enquanto RH, enquanto líder, eu preciso entender que movimentos são esses que eu preciso fazer comportamental, que a gente está falando de cultura organizacional, para que eu crie uma base que sustente as mudanças que estão por vir, que sustente a tempestade que está por vir. Por quê? Porque a gente sabe que ter empresa é um grande desafio e a gente não sabe quando essa tempestade também vai chegar. Talvez as coisas estejam até tranquilas aí, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Então é a cultura que vai sustentar essas mudanças, essas tempestades, esses momentos desafiadores, tá? Seja como a gente viveu, né, há alguns anos, uma pandemia, seja uma reforma tributária que vai mexer muito com, dependendo de qual segmento da sua empresa, então vai ter grandes mudanças, né? Como às vezes, muitas vezes, um impacto financeiro que sua empresa sofre por algo que aconteceu, por uma questão judicial que você não esperava. Então, a gente precisa, logicamente, encontrar esses caminhos e essas soluções para esses problemas, mas são as pessoas, é a cultura organizacional que vai sustentar tudo isso que está por vir. E aí, qual é o papel do RH e da liderança como elos dessa cultura? Primeiro, são os guardiões da cultura. Manter vivos os valores e comportamentos esperados, mesmo quando tudo balança. Cultura é o que sobra quando o líder sai da sala. Eu gosto muito dessa frase do Edgar Schein. Tá? Então, gente, entenda que o guardião da cultura é o RH e é o líder. Tá? Se a sua empresa não tem RH, repense. E entenda o valor do que é ter um profissional de RH dentro da sua empresa. Agora, ela pode ter e não ser estratégica, tá? Essa pessoa dentro da sua empresa. RH tem que estar ali, lado a lado com a liderança, porque são os elos da cultura, é quem cuida, são os guardiões da cultura. Então, RH tem que estar lado a lado, não só com o fundador, com o CEO, mas com toda a liderança. Segundo papel do RH, né, e da liderança como elos de cultura. Eles são conectores entre pessoas e soluções. Então, RH e liderança precisam ser radar emocional, ponte de comunicação e canal de confiança. Então, se eu tenho um profissional de RH dentro da minha empresa, se eu tenho uma pessoa pensando em gestão de desempenho, gestão do conhecimento, experiência do colaborador, caramba, essa pessoa precisa ser um conectador. Tá? Dessas soluções, desses subsistemas de RH, para que a gente tenha o quê? Pessoa certa no lugar certo, se desenvolvendo e entregando resultado. Então, a crise não tem certezas, mas pede líderes coerentes, engajados, que deem o exemplo. Então, tanto se fala, né, do quanto o líder precisa dar o exemplo, mas e quando esse exemplo não é bom? Então, eu gosto muito de falar com os meus mentorados sobre o peso da liderança. Existe um peso na liderança. Porque enquanto você está olhando para 50 pessoas, tem 50 pessoas olhando para você. Tem 50 pessoas te julgando.
Qual é o exemplo que você está dando? É sobre isso. Ser líder é um papel educacional, como pai e mãe. Nós somos os exemplos dos nossos filhos. Então, que exemplo de líder você tem sido? Terceiro, cuidadores do clima e da narrativa organizacional. Então, cuidar do tom das conversas, dos rituais que geram segurança e do discurso coletivo. Ser editor do que se cala, do que se fala e do que se repete. Então, é aquela história, por isso eu gosto de também falar sempre do papel educacional do líder. Quantas vezes quem aí é pai, quem é mãe, quem é tio, quem é tia, precisou falar a mesma coisa para um filho, até ele agir de acordo, né, com aquele seu pedido, tipo escovar o dente. Quantas vezes a gente precisa dizer ao nosso filho que tem que escovar o dente depois que se alimenta? É um processo educativo. Então, eu ouço muito também dos meus mentorados sobre isso. Ai, Juliette, mas pelo amor de Deus, já falei 10 vezes, eu tenho que falar de novo? Sim, gente, até virar hábito, até isso fazer parte do dia a dia das pessoas da sua empresa, sim, você vai vender a sua voz. Entenda que voz é essa. Ah, eu tenho que fazer outra reunião? Tem que fazer outra reunião. Ah, eu tenho que fazer reunião toda semana? Tem que fazer reunião toda semana. É aqui, é com esse papel. Dessa forma, você cuida do clima, você cuida da narrativa organizacional. O que estão falando da sua empresa? O que se fala na sua empresa? Tem que começar por você. É você que tem que dar o tom. A narrativa da tua empresa é você quem dá. Quais são os valores da tua empresa? Você sabe? Porque eu já peguei donos de empresa que não sabem os valores da sua empresa. Tem só uns quadros bonitos lá na sala da diretoria. É muito mais do que falar, entende? Então, se eu digo que eu tenho um valor que é confiança, como é que eu, no meu dia a dia, me comporto para que, de fato, eu gere confiança? Que as pessoas primeiro confiem em mim. É sobre isso, tá? Então, precisamos entender esse papel. Cuidadores do clima e da narrativa organizacional. E essa narrativa organizacional tem que ter coerência, tem que ser verdadeira. Então, fala, pode falar? Pode. Claro, tem que falar, use sua voz, use sua oratória, use sua narrativa. Acredite nela e haja de acordo com ela. Mais uma frase do Edgar Schein, né, que é esse autor, que é de onde eu mais estudo sobre cultura organizacional. E ele diz: líderes são os principais arquitetos da cultura. E em tempos difíceis também são os restauradores. Cultura já existe. Precisamos cuidar, precisamos entender o que está acontecendo para, se for o caso, restaurar. Então, está havendo ruído nessa cultura? Caramba, essa empresa sempre foi tão humana, mas por causa dos tempos tão desafiadores, tudo está mudando. Parece que a gente não é mais valorizado aqui. Opa, é esse sentimento que a minha equipe está tendo, eu preciso cuidar disso. Eu preciso restaurar aquela cultura que fazia tanto sentido para todo mundo, que era uma cultura mais humana. Entendem o papel desse líder? Como é que realmente a gente precisa se colocar nesse lugar e entender o valor dessa responsabilidade? É nossa, é do líder. Temos aqui as 4 disciplinas da saúde organizacional, tá? Então, para que eu tenha uma cultura forte, uma cultura saudável, eu diria que é melhor até a gente usar cultura saudável do que cultura forte. Porque o que é uma cultura forte? É uma cultura que faz sentido para o seu negócio, tá? Então, quando a gente fala em cultura saudável, está atrelando essa cultura ao clima organizacional. Que as pessoas, caramba, eu não tenho que ir trabalhar, eu quero ir trabalhar. Eu sei o que esperam de mim, eu sei aonde eu vou chegar. Ou seja, é uma cultura saudável, é uma cultura que me faz com que eu enxergue o que eu vou alcançar no futuro. Eu gosto de estar aqui. Então, é uma cultura transparente. Então, nós temos aí 4 disciplinas. Construir uma equipe coesa, baseada nessa liderança que tem alinhamento. Vou falar cada uma separadamente. Criar clareza organizacional, reforçar essa clareza constantemente. Sabe aquela história do falei do filho, do escovar os dentes todos os dias? E super comunicar essa clareza. Olha só como dá trabalho. Mas vamos ver cada uma separadamente.
Construir uma equipe coesa. Sem coesão na liderança, não há coerência na cultura. Quando a gente está falando aqui dessa equipe, a gente está falando da equipe de liderança. Tá? Então, eu tenho um líder, tenho 2 líderes, tenho 3, tenho 5, tenho 10. Caramba, eu tenho uma super responsabilidade de fazer com que esses líderes tenham coesão. Entendam, todos precisam entender por que estão ali. Todos precisam entender quais são as estratégias da empresa. Precisam entender quais são os próximos passos, qual é a visão, onde é que a gente quer chegar. Sem coesão na liderança, não há coerência na cultura. Porque não é o líder que dita, não é o líder que dá o exemplo. Se eu tenho um líder aqui que está dentro dessa cultura que eu quero ter e tem um desalinhado, o que é que eu estou comunicando para o meu time? Para o resto de toda a empresa? Tem ruído aí. Então, os líderes, eles precisam estar trabalhando em coesão, precisam, de fato, colocar em ação cada valor que a gente diz que a gente tem. Tá? E aí isso é coerência. E isso gera confiança. Isso faz com que eu tenha credibilidade. Por que tudo isso importa? Uma liderança desalinhada transmite mensagens contraditórias, gera insegurança no time e fragmenta a cultura. Em tempos desafiadores, a confiança interna é o primeiro ativo que sustenta a organização. Quais são os pilares da coesão da liderança? Confiança vulnerável. Líderes que se expõem, pedem ajuda, admitem erros. Passou o tempo de super-herói. Líderes também erram. Líderes adoecem. Líderes ficam cansados. Tá? Então, a gente precisa ter essa humildade. Então, às vezes, a gente percebe que falta humildade na liderança. Ou é essa questão de ser a Mulher Maravilha, de ser o super-herói, de ser o super-homem. Então, eu não posso fraquejar, eu não posso dizer que eu errei. Eu não posso dizer que não sei. Então, muito cuidado. Conflito saudável, divergência de ideias sem medo de retaliação. Então, estamos aqui numa reunião e alguém apresentou uma ideia que eu não concordo. Ai, não, porque a gente tem um bom clima organizacional, a gente não vai falar? Não, gente, ninguém cresce sem conflito. Os conflitos são bem-vindos. A diversidade de ideias é muito bem-vinda. Compromisso coletivo, decisões assumidas por todos, mesmo diante de discordâncias. Somos 10 líderes. Caramba, minha ideia não foi aceita. Foi a de Ana Cláudia. A partir do momento que foi a ideia de Ana Cláudia, foi a decisão de Ana Cláudia, foi o que Ana Cláudia trouxe, que todos acharam que era a melhor solução, eu preciso comprar. Eu preciso ser a pessoa que vai mais se dedicar para fazer aquilo, mesmo sem ter concordado. Tá? Então, isso é o poder do compromisso coletivo. É pensar no que é melhor para a empresa e não o que é melhor para mim individualmente. Responsabilidade compartilhada, cobrança horizontal sem isenção. Ou seja, quanto mais a gente deixa todo mundo corresponsável pelo resultado, pela entrega, primeiramente, pela execução, e aí o resultado é de todos nós, mais engajamento nós vamos ter. A gente vai parar de ficar olhando para aqueles números do desengajamento e vai olhar para o nosso time e dizer, caramba, eu tenho um time, eu tenho uma equipe cada vez mais engajada. Foco em resultados comuns. Mais importante do que interesses departamentais. Então, a gente vê muito, minha gente, muito nas empresas, aquela briga de egos dos departamentos. O problema não é do comercial, o problema é do marketing. O problema, é do financeiro, não é meu. Não é assim, é uma empresa. A gente precisa ter foco no resultado maior, do que é estratégico, do que realmente vai levar a nossa empresa para outro patamar. Então, se você tem na sua empresa essa briga de egos, você precisa, enquanto editor de cultura, arquiteto de cultura, chamar as lideranças e fazer um realinhamento. Por quê? Porque se não está havendo, né, essa coesão, você tem um problema. Não brinque com a falta de coesão na alta liderança. Isso pode colocar a sua empresa no buraco. Segunda disciplina, criar clareza organizacional. Propósito, valores e estratégia. A ambiguidade mata mais culturas do que a própria crise. Por que isso importa?
Empresas de alto padrão colapsam menos por falhas operacionais e mais por falta de clareza nas decisões. Quando tudo aperta, a clareza organizacional protege o foco e direciona a ação. O que isso tudo quer dizer? Vamos lá. Quando a gente fala de cultura, cultura é comportamento, mas a gente precisa fazer todo mundo entender a base estratégica dessa cultura. Então eu preciso que todos entendam por que nós fazemos o que fazemos, que é o propósito. Qual é o sentido da nossa empresa? Qual é o sentido do nosso trabalho? A gente faz o que a gente faz por quê? Eu preciso fazer todo mundo entender quais são os nossos valores. Valor é guia, valor é norte. Então, se eu digo que, por exemplo, relacionamento é um valor, conexão é um valor, acolhimento é um valor. Caramba, todas as pessoas da minha empresa precisam fazer o meu cliente sentir esse valor. Seja no WhatsApp, seja no telefone, seja se você tem aí um atendimento físico na sua empresa, na sua loja, na sua agência, né? Como é o caso aqui do Hemobanco. Então, é sobre isso. Tá? É sobre fazer todo mundo entender. Então, criar essa clareza organizacional. Então, aqui a gente colocou propósito, valores, estratégia, missão, né? Quais são, se você trabalha, por exemplo, com a metodologia OKR, né? Fazer todo mundo entender qual é o objetivo anual, qual é o objetivo de cada trimestre, quais são os resultados chaves. Então, todo mundo nessa proliferação de entender o que nós precisamos fazer para chegar nesse lugar que é o objetivo anual da empresa, que é chegar nessa visão de 3 anos que a gente, lá no início do ano, colocou no planejamento estratégico. Tá? É sobre isso, é sobre dar esta clareza. O que precisa estar claro para todos? Por que existimos, como agimos, para onde vamos? O que é mais importante agora? Quais são as nossas prioridades estratégicas? Quem faz o quê? Papéis e responsabilidades. E aí, eu vou chamar o RH para essa responsabilidade, né? Desculpe o trocadilho. Na sua empresa, você que é RH estratégico, está cuidando para gerar transparência e clareza, para as pessoas entenderem quais são os seus papéis e suas responsabilidades? A gente está falando de quê? Plano de cargos, carreiras e salários. Então, eu preciso, dentro dessa grande disciplina, que é dar clareza para as pessoas. Por isso que o papel do RH é tão importante, porque vai entrar vários subsistemas que vai me ajudar para que eu entregue essa clareza, tá? Eu enquanto líder. Então, a gente precisa desse apoio do RH o tempo inteiro, para que eu possa mostrar para as pessoas que escolheram trabalhar na minha empresa, mostrar o que é que ela precisa fazer, o que é que ela precisa conquistar para galgar novos degraus. Então, é impressionante, né? Como é rico o RH e quando a gente realmente entende o papel desse RH enquanto, de fato, para ele ser estratégico, quanto ele ajuda a liderança. Por quê? Porque ele vai ajudando a fazer criar esse grande mapa da gente entender o que é preciso fazer para que a gente possa ajudar a empresa a crescer e cresça junto. Porque essa que é a graça. A partir do momento que você vira empreendedor, a grande graça é crescer junto. Porque na hora desse tempo desafiador que chega, são as pessoas que entendem por que fazem o que fazem, que estão engajadas, que vão nos ajudar a sair da situação que não é boa. São essas pessoas que vão fazer a diferença. Como você tem cuidado delas? E isso são todos os dias que a gente precisa acordar e pensar. Como é que eu estou cuidando das minhas pessoas? E vamos em frente. 3. Reforçar a clareza constantemente. Sistemas, rituais e processos. Cultura só existe quando é sustentada por sistemas. Gente, é árduo. Claro que é. É desafiador. Existe sim uma rotina que às vezes é massacrante. Mas quando a gente transforma isso em ritual, quando a gente transforma isso em uma prática diária, a gente começa a ver a engrenagem, sabe? Girar, girar, girar e a gente começa a ver resultados cada vez melhores. Então, cultura só existe quando é sustentada por esses sistemas, pelas práticas do dia a dia. Por que isso importa? Sem reforço, qualquer clareza se dissolve no tempo. Não é a reunião do início do ano que todo mundo vai lembrar de tudo, não, o ano inteirinho, não.
As coisas não são assim. Não é num passe de mágica que as coisas acontecem. Em momentos de estresse, de crise, o instinto das pessoas vai voltar a velhos hábitos. É ir para a zona de conforto. Por isso, líderes e RH devem reforçar a cultura na estrutura da empresa o tempo inteiro. Onde a clareza precisa ser embutida? Processos de gente, recrutamento. Então, estou fazendo recrutamento, eu preciso vender essa voz, vender esse propósito, esses valores. Eu preciso fazer essa pessoa que está chegando, chegar com brilho nos olhos, com energia lá em cima. Aí vem o onboarding, aí vem gestão de desempenho, até um dia essa pessoa ir embora. Ou seja, a gente está falando de quê aqui, minha gente? Processos de gente, experiência do colaborador, employee experience, o famosinho EX. Tá? Então, é cuidar de toda essa jornada para que essa clareza nunca seja perdida. Rituais gerenciais, as reuniões, as sessões de feedback, as sessões de reconhecimento, de avaliação. Então, tudo isso precisa estar ali nessa pauta de RH e de liderança e entendendo o valor e fazendo isso virar um grande ritual de performance. Então, a gente gosta sempre de colocar, quando a gente está fazendo mentoria de RH, é que esses RHs tenham seus rituais de performance. Que a gente entenda que o RH é aí, nessa hora, é o RH que educa também a liderança. Por quê? Porque é uma parceria. Então, o RH mostra ali os caminhos e o líder faz seu trabalho da melhor forma possível, porque quem faz gestão de pessoas é o líder. Líder não se encosta, não se escora, melhor dizendo, no RH. Quem faz gestão de pessoas é você. Quem faz avaliação de desempenho é você. Quem treina é você. Quem faz a integração do novo colaborador é você, líder. Então, o RH cria a estrutura, cria os sistemas, cria os rituais. Sistemas de decisão, critérios que refletem os valores da empresa. Então, vamos lá. Digamos que aí na sua empresa você tenha o valor confiança, que eu já falei aqui hoje. E em determinado momento você tem um colaborador que, por diversas vezes, você está ficando um pouco desconfiado em relação ao comportamento dessa pessoa. Ela não está lhe passando confiança. Porém, essa pessoa lhe dá resultado. E você está mantendo, e você está mantendo. Mas você está vendo que aquela pessoa não está tendo um bom relacionamento na equipe. As pessoas não confiam nela. O que é que você está dizendo para toda a sua empresa? Você está mantendo uma pessoa que não é confiável porque ela dá resultado. Sua cultura está, infelizmente, nesse momento, pode ficar sendo o quê? Enfraquecida, passando por um sistema de enfraquecimento. Por quê? Porque está faltando uma palavrinha que começa com C, que a gente já falou hoje. Coerência. É impressionante como as culturas se enfraquecem por falta de coerência. Então, muita atenção. A gente não pode jamais perder a atenção e perder o foco e o entendimento do quão responsável nós somos pelas decisões e como a nossa empresa vai ser percebida. Avaliações, né? Avaliações de desempenho baseados em cultura e na entrega. Então, é um pouco disso já que eu já estou falando para vocês. Então, na hora de avaliar, entende o que é importante para você. Entende que cultura é essa que você quer ter. Rituais semanais que reforçam comportamentos desejados, indicadores de coerência cultural por time, por departamento, ou seja, uma grande engrenagem, tá? RH e liderança juntos para ter uma equipe de alto desempenho. Então, a gente precisa, e eu preciso clarificar isso aqui, tá? Eu sou uma pessoa do mundo do RH, do mundo das lideranças, da cultura organizacional. Temos como propósito na conexão humanizar culturas organizacionais. Então, ou seja, transformar as empresas em melhores lugares para se viver, para se trabalhar, para se entregar. Mas isso não, a gente não pode ir para o viés romântico, romantizado. A gente sabe que as empresas precisam de resultado. Então, é nessa criação de clareza, cuidando dessas 4 disciplinas, entendendo o valor das pessoas e das equipes, que a gente vai ter uma cultura cada vez mais forte. Vai ter uma engrenagem, que aí vamos chamar essa engrenagem, toda essa gestão,
tá? Essa gestão de pessoas, a criação desses sistemas, a criação desses rituais de gestão, para que o quê? Para que a gente tenha maiores e melhores resultados, que a gente cresça com e através das pessoas. E ainda temos a quarta disciplina, super comunicar clareza. Meu Deus, como assim? Consistência e frequência. Consistência e frequência. O que é importante precisa ser dito 100 vezes de 100 formas diferentes. É isso mesmo. 100 vezes de 100 formas diferentes, talvez até mais. Por que isso importa? Em contextos de crise e estresse, a mente humana retém menos, distorce mais e desconfia com facilidade. Por isso, comunicar com clareza não é exagero, é gestão emocional. Ocupe-se das pessoas, gaste tempo com as pessoas estão carentes, as pessoas querem ser ouvidas. Use o tempo de qualidade quando você estiver com alguém da sua equipe com você. Seja um liderado, seja o seu líder, seja um par seu, não importa, mas se ocupe das pessoas. E quando tiver a oportunidade de demonstrar essa clareza através da sua fala, através de rituais de performance, use isso com empatia, com humildade, com cuidado. Tem outro ser humano na sua frente, tá? Então a gente precisa se cuidar primeiro, né? Líder, tudo começa aqui dentro. Primeiro a gente precisa se cuidar, para a gente poder cuidar do outro, para a gente poder realmente falar em equipe de alto desempenho, de alta performance e falar de resultado. E o que esse super comunicar significa? Repetir com intenção, reforçar valores, metas e propósito em cada conversa. Simbolizar, transformar palavras em atitudes, histórias, gestos e rituais. Sabe da historinha da narrativa cultural? É você, líder, que precisa dar o tom. Não tem como fugir disso. Por isso que eu concordo com Simon Sinek. Se você não entende de gente, sinto lhe dizer, você não entende de negócio. Precisamos se ocupar das pessoas, conversar com as pessoas. Porque em tempos de crise é aí que a gente precisa delas. E é aí que a gente sabe com quem a gente pode contar. Alinhar canais. Usar reuniões, e-mails, redes, grupos, ambientes visuais, o que quer que seja. Mas que essa comunicação ela seja fluida. Que essa comunicação ela esteja alinhada. Independente do canal, que haja coerência mais uma vez. Né? Depois vocês contam aí quantas vezes eu falei essa palavra aqui hoje, mas não existe liderança sem coerência. Líderes como comunicadores de cultura, tá? Então, eu preciso falar dessas práticas para vocês. Então, líderes como comunicadores de cultura, comece reuniões com um valor e aí coloque um exemplo sobre isso. É a construção dessas narrativas, tá? Então, aqui são algumas práticas que eu trago para vocês que lá com os nossos clientes, seja no RH estratégico, seja nas mentorias, nos treinamentos, a gente está sempre ali compartilhando algo para que possa ser colocado em prática e que ajude vocês nesse dia a dia, nessa intenção de ter uma equipe cada vez melhor, independente dos tempos que a gente esteja vivendo. Newsletter interna com histórias que reforçam a cultura sob pressão, ou seja, toda forma de comunicação que você possa ter, que você esteja ali incentivando, que você esteja ali vendendo a sua cultura. Vídeos curtos com sócios reforçando mensagens-chave. Então, qual é a dica que eu dou aqui para vocês, tá? O maior erro da comunicação interna é achar que já foi dito o suficiente. Então, use todos os canais, use o recrutamento e seleção, use o onboard, use todos os pontos de contato nessa experiência desse colaborador para comunicar, para vender sua voz, para dizer para as pessoas o que você espera delas. Faça alinhamento de expectativas sempre que for possível, porque nem sempre o óbvio, tá? Que é óbvio para você, melhor dizendo, é óbvio para o outro. E a gente tem, muitas vezes, essa mania de achar que o que é óbvio para a gente é óbvio para o outro. E eu sinto lhe dizer, raramente é. Vou recomendar aqui, tá? Uma ferramenta que a gente utiliza, que é o Radar de Cultura em Crise. Aonde você vai criar ali um ritual de conversa,
de escuta com as pessoas do seu time e vai fazer essas perguntas. O que nós estamos preservando? Como é que a gente está agindo no dia a dia e preservando dessa cultura? O que nós estamos deixando morrer? Porque talvez a gente não esteja querendo ver. O que não está coerente com quem queremos ser? Tá? Então, é igual ao ser humano. Nós, cada um de nós, você aqui que está me assistindo, a gente precisa saber quem a gente quer ser. A gente não está aqui para evoluir. A gente não está aqui para ser melhor hoje do que a gente foi ontem. Pelo menos é nisso que eu acredito. E uma empresa, que é um conjunto de pessoas, né? Então, o que é que não está coerente nessa empresa hoje? Com quem nós queremos ser? Então, é a história da intencionalidade, da gente entender, sabe? O que é que a gente quer com essa empresa? Por isso que é importante o propósito. Por isso que é importante entender os nossos valores, para que a gente possa entender esse caminho, para que, quando chegar lá na frente, a gente possa olhar por esse retrovisor e dizer assim, caramba, nós percorremos o caminho certo. Recomendo também você ter coragem de ter conversas corajosas. Então, 3 perguntas poderosas para líderes e RH aplicarem com seus times. Onde estamos? O que esperamos de cada um? E o que vamos garantir juntos? Ou seja, gente, 3 perguntas dessas deixam a reunião tão rica. Então, tá passando por dificuldade? Tá um tempo muito... Tá rolando uma crise aí? Senta com as pessoas, conversa, se entendam. Porque é isso, vai reverberar para a sua empresa toda. Mas se não tem reunião, quando tem é um acusando o outro, é um clima, sabe, que não nos eleva, todo mundo vai perceber, sua empresa vai ficar cada vez mais fragilizada. Empresas com culturas fortes são 4 vezes mais resilientes em tempos de crise. Isso não sou eu que estou dizendo, é um dado da Harvard. Então, gente, 4 vezes mais resilientes em tempos de crise. Então, é a cultura que sustenta, sabe? É a cultura que vai dar essa sustentação. Então, quando eu estou falando aqui em sustentação, né, a gente vai lembrar de quê? Né? A gente vai lembrar de um solo, né? Um solo fértil, tá? Mas a gente pode lembrar da analogia do ar também. Se esse ar é saudável, eu tenho uma cultura forte, eu tenho uma cultura boa. Vou fazer uma última reflexão aqui com vocês. Vou ler aqui para vocês. Em tempos desafiadores, cultura não é discurso, é escolha diária. Você pode ter a melhor estratégia, o melhor produto e o melhor discurso. Fez curso de oratório, o discurso está em dia. Mas se sua cultura não sustenta o comportamento certo, sua empresa será grande, infelizmente, só na intenção. O que realmente sustenta empresas em tempos difíceis? Líderes que inspiram com coerência, times que confiam mesmo na incerteza, valores que não se dobram à urgência. Pode ser mais difícil qual for a situação, mas a gente tem os valores ali na ponta da língua, nas ações, no dia a dia. Não, a gente não vai fraquejar, porque nós somos resilientes. Não, a gente não vai fraquejar, porque nós somos pessoas honestas, nós somos éticos. Então, por maior que seja a dificuldade, nós sabemos quem nós somos e nós não vamos titubear. Valores que não se dobram à urgência, já li, e sistemas que reforçam o que importa. Sistemas que reforçam o que importa, o dia a dia. Esses rituais, como nós fazemos as coisas aqui dentro, tá? Isso é cultura. E como estamos finalizando, eu trago aqui para vocês uma chamada à ação. Afinal de contas, né, sem comportamento, sem a ação, sem o fazer, nada muda. E é em forma de uma pergunta, que vai ser um grande convite. O que a sua empresa tolera quando está sob pressão revela quem ela realmente é. Você está disposto a liderar a cultura ou vai terceirizá-la à crise? Então é isso. Se nós estamos vivendo um tempo tumultuado, um tempo desafiador, e eu ainda não estou tendo, né, esse discernimento, esse cuidado que precisa ser cuidado, que é esse alicerce, que é a cultura da minha empresa, como é que eu vou sair dessa? Então, minha gente, é consistência, tá? É entendendo o papel desse RH,
se ele realmente é estratégico, se você está dando voz a esse RH, se você está dando liberdade para esse RH atuar, se existe realmente gestão de pessoas sendo feita no dia a dia, tá? Liderança é relacional, liderança é esse contato, é essa confiança, é com essa base da credibilidade que a gente tanto falou aqui hoje. Porém, eu preciso da gestão, eu preciso do dia a dia, eu preciso de todos os rituais que a gente conversou. Eu preciso desse se ocupar do outro. É isso que vai fazer a diferença no final do dia, no final do mês, no final do ano, e a gente vai parar de estar olhando para o que não está dando certo e vai olhar cada vez mais para aquilo que a gente está construindo, co-construindo e ajudando através das nossas escolhas, através das nossas decisões e através dessa gestão, sim, com um olhar mais humano, mas colocando intencionalidade, fazendo todo mundo entender por que nós estamos aqui, o que nós vamos fazer, como nós vamos fazer para chegar aonde. Então, isso é cuidar da cultura de uma empresa. E por fim, eu trago a minha frase, que é: eu acredito no poder das conexões humanas. E vou mais uma vez ser repetitiva. Se você tem uma empresa, se você é líder, se cuide. Se você tem líderes, essas são as pessoas mais importantes da sua empresa, da sua organização, porque é através desse líder que tudo vai reverberar para todas as pessoas da sua empresa. São essas pessoas, são esses líderes junto ao RH e junto a você que editam a cultura o tempo inteiro. Então, os tempos estão desafiadores? Provavelmente estão. Cuida das lideranças, cuida do RH e eu tenho certeza que vocês vão construir futuros muito mais promissores com e através das pessoas.